LS Podcast. Não perca mais tempo e venha conferir o canal LS Podcast, com conteúdo novo e interessante toda semana. Você não vai querer ficar de fora. Inscreva-se agora no canal LS Podcast. Agradecemos sua atenção e até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal LS Podcast. Nós vamos de novo para parte 2, né? Parte 2 aqui, testemunho da Rosângela Fortunato Leite dos Santos. Nós vamos para a segunda parte do testemunho da serva do Senhor, que vai estar contando com detalhes. Aquele dia ela estava um pouco nervosa, não contou todos os detalhes necessários do testemunho, né? Porque todo detalhe não pode ser deixado de lado, é importante. Então, ela vai estar contando para nós aqui o que aconteceu, né? Essa experiência que ela passou pelo acidente, e Deus teve misericórdia, Deus fez a obra completa, dando livramento e também dando a bênção dele. E a misericórdia de Deus é sempre grande na vida nossa e na vida daqueles que creem na palavra do Senhor. Nossa irmã Rosângela, né? Rosângela Santos, a minha esposa abençoada, já está aqui comigo, e ela vai estar contando seu testemunho com detalhes, para os irmãos verem a grandeza de Deus, como Deus é grande, como Deus faz milagre, como Deus faz maravilhas na vida daquele que crê. Vai fazer na sua vida também, você que está assistindo e vendo esse podcast. Mas antes dela começar, depois eu não vou falar, vou só ouvir. Eu queria pedir, humildemente, aqueles que forem novos por aqui, se você gostar do assunto, se inscreva no nosso canal, dê seu joinha, compartilhe, vai ser muito instrutivo e vai estar somando aqui junto conosco aqui nesse canal que é voltado para falar das coisas de Deus e testemunhos, palavras, mensagens, enfim. Isso faz parte aqui do nosso canal e eu tenho certeza que vai edificar a tua vida também. Então que Deus abençoe cada um dos irmãos, aqueles que já são ouvintes aqui do nosso canal. Deus venha derramar a bênção do alto céu. Glória a Deus. Também queria passar para minha esposa Rosângela, né? Ela vai estar saudando os irmãos com a paz do Senhor Jesus e logo já vai dar seguimento aqui no testemunho dela para a glória de Deus. Paz do Senhor, minha querida. Paz do Senhor a todos, né? E vou estar aqui contando o meu testemunho, que é para estar enriquecendo, né? Fortalecendo a fé, renovando as forças, né? Das pessoas que vão estar ouvindo, que vai estar assistindo, que é para que Deus venha fortalecer, né? Que quanto mais a gente testifica, quanto mais a gente testemunha no que Deus fez nas nossas vidas, mais a gente cresce, mais a gente passa, né? Fortalece as pessoas, né? Então eu quero estar contando nessa noite, né? O que Deus fez na minha vida. E assim, desde criança, né? O inimigo vem tentando ceifar a minha vida, vem lutando. Na minha infância, eu passei 3 anos da minha infância dentro de um hospital. Quando a minha mãe foi para ter eu, né? Quase morreu eu e a minha mãe no parto, né? Que eu estava com o cordão enrolado no pescoço. Por aí Deus já começou a dar o livramento, né? Para minha vida, Deus começou a trabalhar. Que tem promessa, né? Tem projetos e é Deus, né? Só Deus que pode fazer essas coisas, né? Aí com os 3 aninhos de idade, eu fiquei muito doente, eu peguei uma pneumonia e nessa pneumonia eu fiquei 3 anos, passei 3 anos da minha infância dentro de um hospital com a minha mãe, para fortalecer também, né? As mãezinhas que passa, né, por essa situação com seus filhos, não desista, porque Deus é maravilhoso. Foram 3 anos ali de sofrimento, 3 anos difíceis, né, para minha mãe. Quando melhorava, os médicos me mandavam embora para casa. Chegava em casa, eu ficava ruim, voltava para o hospital e numa dessas internações minha, ficando no hospital, eu acabei pegando sarampo, fui parar na UTI, quase morri, mas estou aqui para glorificar, para exaltar, para edificar, né? O que Deus tem feito na minha vida. Não foi uma infância fácil, com 12 anos, eu achei que eu tivesse furado o meu pé num prego, né? E minha mãe sempre lutando, sempre correndo comigo no hospital, leva, faz isso, faz aquilo. E os médicos, assim,
pensar em fazer um raio-x, em investigar a fundo, né, o que estava acontecendo ali. E foi sofrendo com aquilo durante mais de 2 anos. Eu fiquei sofrendo, não pisava, eu já não conseguia mais colocar os meus pés no chão, eu pisava de lado. E o sofrimento foi grande. Quando foi num final de semana, a minha mãe, meus pais sempre evangélicos, né, criada em berço evangélico, e naqueles dias, final de semana, tinham uns missionários da Argentina visitando a igreja, né, e aí nós fomos pro culto. Minha mãe enfaixou meu pé, eu tinha passado no médico, o médico disse que aquilo era um calo de sapato de plástico, pediu para tirar aquele calo debaixo do meu pé, foi retirado, né, fui para casa, aquilo ficou em carne viva, né, aquela carne começou a estufar para fora ali, e não conseguia pisar de dor, a dor era muito grande, a dor era insuportável, né? Mesmo assim, eu falei para minha mãe, não, mãe, nós vamos no culto sim, nós vamos na igreja sim. Aí fomos, enrolei, enfaixou meu pé, né? Eu fui com o pé enfaixado para a igreja. Chegou lá e eu pedi para minha mãe que eu queria receber oração, né? Que eu queria que a minha mãe me levasse lá na frente para mim estar recebendo oração. E naquele momento que a minha mãe levou eu até lá na frente, o missionário pegou e falou que Deus já tinha revelado para ele, que se eu acreditava que Deus podia me curar. Eu falei que sim, que lógico que eu acreditava que Deus podia me curar. Aí ele fez a oração para mim, eu voltei para o meu lugar, fui embora para casa, né? Quando foi no outro dia, embaixo do meu pé era que nem duas pedras de concreto, né? Era bem duro embaixo do meu pé. No outro dia de manhã, eu acordei pela manhã e estava bem molinho aquele negócio que tinha ali embaixo do meu pé, que parecia uma pedra de concreto, estava mole. Eu, criança curiosa, né? Sabe, ficar quieta, peguei, fui mexer e mexendo naquilo lá eu cutuquei, eu furei, do jeito que eu furei aquilo lá, começou a vazar. Era um tumor, então? Então, eu não sei se era um tumor, o que era aquilo ali, né? Que aí veio conseguir... Né? Isso, tava uma infecção, meu pé tava podre, tava apodrecendo o meu pé. Aí o mau cheiro era insuportável, ninguém conseguia ficar perto de mim, meu pé tava horrível. Aí foi vazando aquilo, aí secou em volta assim, e na curiosidade também eu comecei a cutucar, comecei a mexer ali naquela pele, tirando a pele, eu vi uma pontinha preta. Minha mãe tinha saído, eu estava na minha tia, aí minha mãe chegou, falei para ela, falei, mãe, olha, tem uma pontinha preta aqui no meu pé. Ela falou, vamos descer em casa, e chegando em casa a gente pega uma pinça e puxa para ver o que é. Não contente, eu não fui direto para casa, eu parei na casa da minha outra tia, que era do lado da casa da minha mãe. Aí a minha tia pegou uma pinça e puxou aquele negócio, aquela pontinha preta. Minha tia puxou, na hora que a minha tia puxou, no momento ali que ela tirou, a gente achou que fosse um espinho de coqueiro, que estava preto, né? Então a gente achou que fosse um espinho de coqueiro. Aí na hora que ela puxou, nós pegamos na mão, do jeito que ela pegou na mão, ela falou, viu, mas isso aqui não é um espinho de coqueiro, isso é um pedaço de agulha, ainda tinha até um pedacinho do metal ainda, né, na agulha, ela tava, o restante dela todo preto, enferrujado, mas tinha um pedacinho de metal, e ali, foi Deus ali na minha vida, foi Deus mesmo que cuidou, foi Deus que... Porque era para mim ter tido um tétano, era para aquela agulha ter andado. E Deus foi tão maravilhoso que a agulha não andou. Onde ela entrou, ela parou, não andou, ficou ali estacionada, né? E deu a infecção. Então Deus cuidou, Deus estava sempre ali comigo, cuidando, sempre me protegendo, né? Então a gente não. Tem hora que a gente fala, nossa, como assim, né? Como Deus pode fazer, né? Mas Deus é maravilhoso, Deus é tão tremendo, Deus é justo, né?
E depois de passado alguns dias, uma pessoa, né, vizinha, chegou e perguntou para minha mãe como que eu estava, né, que minha mãe estava limpando a frente. A minha mãe falou, ela tá bem. E a minha mãe pegou e contou o que tinha acontecido, né, que tinha tirado um pedaço de agulha. Aí essa pessoa pegou e falou para minha mãe, falou, dona Cida, acabei de crer que macumba não pega em ninguém. Aí então que a gente foi constatar, né, a gente foi ver que na realidade o que tinha sido feito era uma obra de macumbaria que tinha feito para minha mãe e acabou pegando em mim. Mas mais uma vez Deus estava com a gente, Deus deu livramento, Deus deu livramento, Deus cuidou. E foi assim, sabe, minha trajetória, criado livramento do Senhor para minha vida e sempre na igreja, né? Até chegar à adolescência. Você chega na adolescência, você quer conhecer o mundo lá fora, né? Você quer conhecer as coisas do mundo, né? Saí da igreja, sendo criada em berço evangélico, saí da igreja. Fui viver a vida, né? Como todo adolescente, como todo jovem. Conhecer o mundo, né? Conhecer o mundo, viver a vida. Foi onde eu conheci uma pessoa, né, que é o pai dos meus filhos. Ficamos casados durante 12 anos. E no ano de 2003, o inimigo entrou na nossa vida, né, destruiu a nossa família, destruiu tudo. Ali eu me revoltei, tinha voltado para a igreja e eu me revoltei com Deus. Achei que Deus tinha culpa, né, de tudo que tinha acontecido, me revoltei com tudo. Na verdade, não é com Deus que a gente tem que se revoltar, né? Não é com Deus. A gente não sabe o propósito de Deus. A gente não sabe o que Deus tem preparado, né? Em tudo tem um propósito, tudo tem um porquê e um praquê de Deus, né? Me revoltei com Deus, saí da igreja e onde o inimigo trabalhou tremendamente na minha vida, né? O inimigo foi onde eu comecei a ir nos bailes, comecei a beber, mesmo fazendo tratamento, tomando medicação, bebia bebida por cima. Sofri bastante, entrei numa depressão na fase que eu estava passando, né? E quando foi no ano de 2004, tinha saído daquela fase difícil da minha vida, saindo da depressão, eu subi na casa de uma amiga minha, que era aniversário do filho dela. Ela falou, eu comprei um bolinho, sobe aqui pra gente cantar parabéns pro Léo. Subi, umas 6 horas da tarde, subi na casa dela e comi um pedacinho do bolo e falei pra ela, eu vou descer pra casa que eu não tô muito bem. E desci. Para descer no condomínio onde eu morava, era uma descida, né, uma ladeira. Desci a descida, a hora que eu tô chegando deu uns 15 passos ali da entradinha ali para chegar no rumo do meu apartamento, eu só senti uma pancada nas minhas pernas. Não escutou nenhum barulho? Não escutei barulho, não escutei nada, só senti a pancada nas minhas pernas. Eita. E nessa hora, a única coisa que eu lembrei, que me jogou pro alto, uns 3 metros de altura. Nossa. Na hora eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E nessa hora Deus teve misericórdia de mim. Deus teve misericórdia, mesmo eu estando afastada dos caminhos do Senhor, mesmo eu estando longe dos caminhos do Senhor, o Senhor teve misericórdia de mim, Deus cuidou de mim, Deus estava comigo ali o tempo todo, mesmo o inimigo tentando ceifar minha vida, mais uma vez, Deus estava ali comigo. Fui socorrida, fui para o hospital, eu tive uma fratura exposta de clavícula, quase perdi a perna esquerda, quebrou meu braço, o antebraço em 2 lugares, quebrou a escápula em 2 lugares, praticamente perdi todos os meus dentes do lado esquerdo, abriu o meu rosto, deu 8 pontos no meu rosto, e fui socorrida, fui para o hospital, e por incrível que pareça, no outro dia de manhã eu
fui mandada para casa, né? Fiquei só em observação, tive alta, fui para casa, esperei a cirurgia para estar fazendo a cirurgia no meu braço. E nesse momento em que eu estava ali ai, Jesus, eu fiquei ali esperando, né? Que eles, aguardando? Que eu fiquei ali em observação, né? Observação. Eu fiquei em observação ali. Foi a mãe de uma amiga minha, foi me visitar, né? Porque quem me viu ali no dia do acidente falava que eu não ia sobreviver, que eu tinha morrido, que era impossível eu sobreviver, né? Mas Deus estava ali comigo. Deus sempre esteve ali comigo. Maravilha. Aí essa pessoa, a mãe dessa minha amiga, ela entrou no quarto onde eu estava em observação, e ela era espírita. Ela entrou naquele quarto, ela olhou para mim, ela pegou e falou para mim, assim, você já perguntou para Deus o que Deus quer de você? Sim. Aí ali naquela hora, naquele momento ali, eu comecei a chorar e falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim, né? E a gente foi para casa, fiz os tratamentos, fiz tudo o que tinha que fazer, fui encaminhada para o Hospital das Clínicas, né? Para fazer um tratamento, porque a cirurgia que fez na clavícula não resolveu, desamarrou tudo, eu tive que ser encaminhada para as clínicas para fazer o tratamento lá. E no Hospital das Clínicas, os médicos passaram vários medicamentos para mim, por causa da depressão, pelas dores muito fortes que ficou, né? As sequelas que ficaram foram sequelas pouco assim, bem grande, né? As dores insuportáveis, tanto que, para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje eu estou aposentada, né? Estou aposentada porque a minha aposentadoria foi um presente de Deus para minha vida, porque para o homem era impossível, aos olhos humanos era impossível eu me aposentar, que eu não tinha tempo de carteira, eu não tinha registro quase em carteira, então era impossível. Mas Deus novamente estava comigo. E quando para o homem era impossível, diante dos olhos do homem era impossível, Deus mais uma vez entrou e preparou e me presenteou com a minha aposentadoria, onde até a minha família duvidava, né, de que eu iria conseguir. Deus colocou nas minhas mãos, me presenteou, e eu louvo e agradeço a Deus com tudo que Ele tem feito na minha vida, né? E essas medicações que os médicos de São Paulo passaram para mim, até hoje eu pego essas medicações, mas para a glória do Senhor Jesus, hoje eu não tomo essas medicações. Eu tomo um remédio se eu tiver muita dor, se eu tiver com muita dor, assim, eu tomo um analgésico, porque não tem como você ficar com dor. Mas como eu tomava antigamente, vivia à base de calmantes, eu vivia à base de remédios para dor faixa preta, era codeína com paracetamol, era antidepressivo, a minha vida era em cima de uma cama. Jesus libertou de um monte de remédio. Deus me libertou, Jesus tirou tudo, né? Deus tirou tudo. Tanto que eu estava tomando apenas e tão somente um comprimido de pressão. Eu sempre acreditei, sempre tive fé que Deus ia me libertar disso. E assim, para a honra e glória do Senhor Jesus, até essa medicação eu não estou tomando, já está vai fazer uma semana que eu tirei, que estava baixando muito a minha pressão. Aí foi retirada essa medicação e para glória do Senhor, eu não estou tomando mais essa medicação, que eu creio que eu não vou precisar mais tomar ela, né? Não vai ser mais necessário. Então eu só tenho motivos para louvar e agradecer o meu Deus, né? Porque foram tantas coisas, tantos livramentos que Deus fez na minha vida. Só tenho motivos para louvar e agradecer a esse Deus, né? Que Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida.
E quando, assim, houve, assim, que o inimigo entrou na minha família, destruiu a minha família, eu fui criada em berço evangélico, eu não estava firme na igreja, mas quando você é criado em um berço evangélico, você não esquece da sua origem, você não se esquece de onde você foi criado, você não esquece o ensino que você teve. Eu estava fora da igreja, mas eu não conseguia ficar sem estar na igreja. Eu queria estar na igreja. Então, eu sempre estava na igreja. E nos cultos onde eu ia, Deus sempre usava o vaso, né? Deus sempre usava um vaso para falar que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira. Que era para mim esperar no Senhor, esperar em Deus. Mas a gente não quer esperar o momento de Deus. Você não quer esperar o tempo de Deus na sua vida. Você quer dar uma forcinha para Deus. E aí é onde a gente não pode. A gente tem que aprender a esperar. Porque o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é bom. Tudo que é no tempo do Senhor, tudo que é no tempo dele, é tudo mais gostoso, é melhor. E quando eu falei, resolvi, né? Falei, se Deus falou que é no tempo dele e que a glória vai ser maior, então vamos esperar no Senhor, vamos esperar em Deus. Foi que eu resolvi a esperar, e foi quando eu conheci a bênção do meu esposo, né? Meu marido, a bênção, o pastor Lázaro, Deus colocou na minha vida. Hoje já vai fazer 4 anos que estamos juntos, para a glória do Senhor. Estamos aí juntos fazendo a obra, trabalhando, né? E que Deus venha nos usar cada dia mais, que Deus possa ser conosco, né? Todos os dias, nos fortalecendo, renovando, né? A nossa fé, que a gente possa fazer a obra do Senhor, né? E Deus só tem feito coisas boas na nossa vida, então só é motivos de glorificar, de agradecer e exaltar ao nosso Deus, né? Maravilha, né? Que bênção, né? Você contou aqui, você contou no dia do acidente, foi um dia que... O acidente foi no dia que tinha eleição, né? Foi num Você dia de eleição. Eu tinha ido votar, cheguei em casa, como eu não estava bem, eu tomei um banho e deitei. Deitei, dormi, acordei por volta de umas 6 horas, tomei um banho. Aí a minha amiga ligou e pediu que eu subisse para cantar parabéns pro filho dela. 6 horas da manhã? Não, da tarde. Da tarde. Aí foi 18, quando eu subi, às 18 horas, né? Subi para casa dela. Aí a gente fez o que a gente tinha que fazer. E eu desci, eu falei para ela, eu não tô muito boa, eu vou descer. Ela falou, tá bom. Eu peguei e desci para casa. Mas foi assim, foi coisas de minutos. Eu descer e ia acontecer tudo o que aconteceu, né? Mas quem tem promessa do Senhor, né? Quando Deus tem um plano na vida da gente, o inimigo pode tentar, o inimigo pode fazer o que ele quiser. Deus está sempre cuidando, Deus está velando, né? Deus cuida dos deles. Deus cuida. Mesmo afastado, às vezes a pessoa acha que Deus não está olhando para ela, né? Mas Verdade. Deus está olhando. Deus está cuidando, sim. Deus cuidou, nossa, em todos os detalhes. Deus sempre estava cuidando de mim. Quantas vezes eu saía da minha casa, eu cheguei a vir aqui no Carioba. Olha onde eu vinha. Entrava uma turma num carro e vinha pro Carioba. Chegava aí, saía daí praticamente carregada. Bebia e ia embora, bêbada dentro do carro. A pessoa que estava dirigindo o carro também alcoolizada. Então, é só Deus mesmo, é só Deus. Tem hora que eu paro e eu fico pensando, meu Deus, o que o Senhor fez na minha vida? Olha o quanto o Senhor cuidou. O quanto o Senhor cuidou de mim, mesmo sendo falha, mesmo sendo pecadora, mesmo fazendo tudo errado. O Senhor sempre esteve ao meu lado, o Senhor sempre esteve cuidando de mim, sempre velando por mim.
Então tem coisas assim que a gente não entende, né? Mas não é assim, não é pra gente entender, né? Porque as coisas de Deus a gente não entende, né? É só Ele mesmo. Deus livra, né? Deus livra, Ele guarda. Mas assim, e Deus permite que algumas coisas também aconteçam, até porque quando a pessoa ela fica longe, não digo longe de Deus, porque o Deus está no coração da pessoa, a pessoa está pensando em Deus, mas enfim, mas não está ali mantendo a comunhão com Deus, geralmente acontece coisa ruim porque está fora da proteção divina, né? Quer dizer, a proteção 100%. Então Deus permite que algumas coisas aconteçam, mas mesmo assim, acontecendo algumas coisas, ainda assim Deus permite que não seja assim uma coisa fatal. Porque quando acontece algo que seja fatal, aí não tem condições de voltar atrás, né? Verdade. Por isso que Deus vai dando tempo, Ele trabalha em cima do tempo, Ele é o Senhor do tempo, né? Para que a pessoa venha se arrepender e venha ter consciência que o mundo é enganador, o mundo é ludibriador, né? Verdade, Engana as assim, pessoas. eu falo muito para os meus filhos, né, que os meus filhos também foram criados na igreja, meus filhos são conhecedores da palavra, são batizados nas águas e hoje nenhum se encontra nos caminhos do Senhor, nenhum está na igreja. Então eu sempre falo para eles, não queira voltar pela dor, volta enquanto é tempo, volta por amor. Eu louvo e agradeço a Deus, que Deus teve misericórdia da minha vida, Deus teve misericórdia da minha alma e não deixou eu voltar pela dor. Assim, num ponto, eu falo que eu voltei pela dor, que eu sofri demais, eu sofri muito. O meu sofrimento, assim, foi uma dor insuportável. Então, num ponto, eu acho que eu voltei para a casa do Senhor, eu voltei pela dor. Então eu falo para eles, não queira voltar pela dor não, porque de repente Deus pode colocar você, a gente não é que a gente está jogando praga, não é que a gente está, não, mas Deus pode te colocar em cima de uma cama, Deus pode te colocar numa cadeira de rodas, para Ele mostrar que Ele é Deus na tua vida, que quem trabalha, que quem faz é Ele. Então, as pessoas não entendem essa parte, né? Não entendem o trabalhar de Deus, o agir de Deus na vida da gente. Mas a gente vai aprendendo, a gente vai tentando fazer, né? Fazer o melhor, conversar. Hoje, como eu estou na presença do Senhor, a partir do momento que eu me posicionei diante do Senhor, que eu tomei uma posição, eu falei, não, a partir de hoje, Deus está dando um rumo na minha vida, Deus está mudando a minha vida, Deus está fazendo algo diferente na minha vida. Então, se Deus está fazendo algo diferente na minha vida, então, a partir de hoje, eu também vou ser diferente com Deus. Foi quando eu fiz um propósito com o Senhor. Falei, se Deus me deu o livramento, Deus não fez pela metade, Deus fez por completo. Exato. Foi quando Deus me presenteou com o meu esposo, que eu pedia para Deus, Senhor, eu quero um homem de Deus na minha vida, para a gente estar junto na igreja, para a gente fazer a obra, fazer o que for da vontade do Senhor. Eu não pedi para Deus colocar na minha vida um pastor, jamais eu pedi para Deus um pastor, mas Deus me honrou. Deus me honrou diante de todos que me humilhou, de todos que me viu ali na lama, o inimigo me jogou na lama, o inimigo acabou com a minha vida. Então Deus me honrou, Deus me exaltou. Eu glorifico e exalto a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida. Então a partir daquele momento do dia 20 de janeiro, que Deus deu um novo rumo para a minha vida, falei, Deus não me deu o livramento pela metade. Se Ele fez por completo. Foi quando eu comecei a tirar todas as medicações que eu tomava, né? Comecei a ir tirando aos poucos, mais de 15 anos tomando essas medicações, remédios muito fortes e remédios que eu tive que fazer praticamente um desmame, ir tirando aos poucos. Tinha dia que eu já não conseguia dormir, porque o remédio era o remédio quem me fazia dormir, eu já não tinha mais aquele sono tranquilo, né? É uma dependência do remédio. Dependência química. Tanto que tinha uma medicação que eu tomava, não me lembro o nome dele agora, sim,
que eu cheguei a pedir para a médica tirar a medicação de mim, porque era um remédio tão forte, uma medicação tão forte, que tinha morfina, que quando ia acabando a medicação, eu entrava em desespero. Com medo de ficar sem a medicação, porque eu sabia que eu tinha reação por causa da morfina, o meu corpo sem a morfina. Uma abstinência? Isso, me dava uma abstinência. Uhum. Então, eu não dormia, eu não conseguia dormir à noite, era terrível. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir no pronto-socorro, chegar lá, eu passava pelo médico, e o médico passava uma morfina, morfina na veia, né? Um remédio à base de morfina, para poder tirar, para cortar a abstinência da medicação, para mim poder conseguir dormir, para mim poder conseguir ter uma vida, porque eu não tinha vida, eu não vivia. Tanto que quando vinha essa abstinência da medicação, de eu ficar sem a medicação, a minha vontade naquele momento, naquela hora, era me jogar na frente do primeiro carro que tivesse na minha frente. Sabe, acabar com tudo, porque a angústia era muito grande, a angústia era insuportável, a reação da falta da medicação no corpo era insuportável. Gerava uma depressão. Sim, gerava uma depressão, era uma coisa insuportável. Foi quando eu falei com a médica, falei, não, eu não quero mais tomar essa medicação, não vou mais tomar isso. Aí ela começou a tirar, passou uma medicação mais fraca para mim. Aí foi tirando aos poucos, e para a glória do Senhor Jesus. Hoje eu não estou mais dependente, porque eu não vivia, eu não tinha vida. A minha vida era em cima de uma cama. Era a base de remédio, era a base de calmante. A minha vida era essa. Hoje não, hoje eu mesmo com as minhas limitações que eu tenho devido ao acidente, as dores que eu sinto, as sequelas do acidente, hoje eu faço o meu serviço, hoje eu cuido da minha casa, devagarzinho aos pouquinhos, devagar aos pouquinhos, mas hoje eu cuido, hoje eu faço as minhas coisas. Trabalhar jamais, como eu trabalhei um dia, jamais, porque hoje eu não tenho mais condições de fazer isso, né? Que a sequela é só Deus mesmo, né? Você, na hora, assim, você... quebrou isso, quebrou aquilo. Mas as sequelas do acidente ali, da pancada, ela vem com o tempo, né? Com o tempo começa a aparecer tudo. Então, agora tá começando a vir as dores, aquelas dores fortes. Já tinha um pouco, mas ela vai se agravando, né? Com o tempo. Estou à base de fazendo tratamento, né? Indo no médico para fazer... procurando, assim, um jeito para não tomar remédio, fazer um tratamento que resolva, né? Uma fisioterapia, algo assim. Mas a gente vai seguindo em frente, né? A gente vai seguindo, porque com Deus a gente chega onde a gente precisa, né? Se a gente tem Deus, Ele nos sustenta, Ele dá força pra gente, né? A vida foi grande livramento, né? Grande livramento de Deus. Sim, foi sim. Isso muito. serve para muitos que talvez estejam passando por situação semelhante, ou às vezes até pior, né? Pessoas que às vezes podem estar pensando aí, né, na sua casa, aí vendo o vídeo e assistindo, fala, para mim não tem jeito. Tem jeito sim. Tem, desde que a pessoa se entregue na mão do Senhor Jesus, tem jeito. Tomar um monte de medicamento, né? E, enfim, uma situação que vira escravo da medicação. A pessoa acaba se escravizando, porque se a pessoa não fazer uso do medicamento, a pessoa não tem um pingo de paz, né? E começa a sofrer, sentir dor, sentir dificuldade. Mas o Senhor Jesus vem gratuitamente, sem cobrar nada da gente, pela sua infinita misericórdia, pelo seu amor, e Ele toca, né? Ele toca e vai tirando. Se a pessoa, claro, der lugar para Ele, se a pessoa se aproximar dEle, né? Porque é muito fácil a pessoa, Deus, eu quero isso, quero aquilo, mas em contrapartida, às vezes a pessoa não se aproxima de Deus, não vem para o Senhor. Não adianta só pedir também, né? Não exatamente. Adianta querer só. Só querer. Não adianta só querer. Porque Deus você tem sonda, que ter... A pessoa fala, eu tenho Deus no coração. Mas tem que ter atitude.
Não adianta né? você ter Deus no seu coração. E a atitude. E a sua atitude que você está fazendo Né? para você agradar a Deus. Exatamente, você tem que mudar. A contrapartida é mudança, Você né? tem que agradar. Quando eu comecei a tomar essas medicações, na verdade, assim, não foi praticamente no meu acidente, né? Eu comecei a ter umas dores abdominais muito fortes. Antes ainda? Isso, Antes. bem antes desse acidente. E nessa época eu era ainda casada com o pai dos meus filhos. E as dores muito fortes, as dores insuportáveis. Eu ficava mais no pronto-socorro do que em casa. Chegava lá, os médicos começavam com Buscopan. Do Buscopan ia para o Voltaren. Do Voltaren ia pro Tramal. Aí do Tramal a dor não passava, aí ia pro Dolantina, que é para fase terminal da pessoa que está com câncer. E essas dores insuportáveis, e só no médico. Aí o médico resolveu pedir para fazer um exame, né, que é a videolaparoscopia. Foi quando foi feito esse exame e foi constatado que eu tinha um foco de endometriose atrás do útero. Comecei a fazer o tratamento, fazendo os tratamentos, tudo, e os médicos sempre ali tentando de uma forma ou de outra, mas chegou uma conclusão que a dor era tão forte que não era só uma endometriose, né? Aí fui correndo, sempre atrás dos médicos, sempre fazendo. Na época eu tinha plano de saúde. Aí eu perdi o plano de saúde e o médico me encaminhou para a Unicamp. E na Unicamp foi pedido novamente esse exame para mim. Fiz os exames, eu estava tendo muita hemorragia, eu fiquei 3 meses com hemorragia. E os médicos fazendo de tudo, né, para ver o que estava acontecendo. Comecei a tomar uma medicação para cortar a hemorragia e toda a medicação que me dava não cortava a hemorragia, aumentava a hemorragia. Aí foi quando, com 3 meses já com essa hemorragia, eu não aguentava mais. Aí eu fui para o hospital e falei para o médico, para o meu ginecologista, falei para ele, olha, não tem condições, eu não estou aguentando mais. 3 meses já, não passa, não tem condições. Aí foi quando ele me encaminhou para a Unicamp. Aí eu fui para a Unicamp, chegou lá pedir esses exames, mas esse exame novamente para mim foi quando foi feito esse exame e o médico pegou e falou para mim que o meu problema não tinha tratamento, que o único tratamento que tinha era retirar o útero. Diante de uma equipe de médicos, que quem vai ali na Unicamp sabe que ali é uma equipe grande de médicos ali. Falei, diante de uma equipe, quem sou eu para falar que não, né? Quem sou eu para falar não, eu não vou fazer? Aí marcaram a minha cirurgia, fiz a cirurgia, tirei o útero e continuei tendo dores. Dores insuportáveis. E o médico falava que eu não tinha dor, que era da minha cabeça, que aquilo eu não tinha dor. Foi como que eu não tenho dor se eu sinto tanta dor? Aí começaram a me mandar para tudo quanto é tipo de ambulatório que tem ali dentro da Unicamp. Eu comecei a passar por tudo quanto é tipo de ambulatório ali. Eles praticamente me viraram no avesso para tentar descobrir o que estava acontecendo comigo. Quando foi um dia, o médico, eles me encaminharam para proctologia. Aí o médico marcou uma consulta e pegou e falou para mim que o meu problema não estava no útero, que o meu problema provavelmente era no intestino. Que eles iam me internar, fazer um preparo, né, e que ia ser feita uma laparotomia, que eles iam me abrir para fazer uma investigação, ia tirar todos os meus órgãos para fora, para descobrir o que estava acontecendo.
Aí fiquei uma semana ali fazendo preparo de cólon, limpando. Quando foi na quinta-feira, um dia antes de eu fazer essa cirurgia, o médico me chamou na sala de exame, ele pegou e falou para mim, falou, olha, eu, no lugar do teu médico, não te abriria novamente, porque já foi aberto, foi tirado o teu útero, foi esquartejado e não tinha nada, teu útero estava limpo. Aí naquela hora ali eu olhei para o médico e falei para ele, falei assim, mas doutor, esse é o único meio que vocês têm para descobrir o que uma paciente tem, é mutilando o paciente? Porque ali eu já estava tão desgastada, sabe? Eu estava tão desgastada porque eu tinha feito a cirurgia, sofri bastante com a cirurgia, infeccionou, eu tive que fazer drenagem, eu tive que fazer punção. A minha vida era mais dentro daquela Unicamp do que na minha casa. Minha vida era dentro daquele hospital. Eu estava muito magra porque eu não saía dali. A minha vida era ali dentro, passando em médico para tentar descobrir o que estava acontecendo comigo. Aí foi quando eles resolveram fazer isso, aí me internou. Falei, beleza. O médico pegou e falou para mim que não tinha nada, que o útero estava limpo. Naquela hora ali, para mim, o meu chão abriu. Meu chão abriu porque a gente não espera receber assim de cara, assim, né? Não tinha nada. Aí pegou e falou que o meu problema era da cabeça, que eu não tinha nada, que todo tipo de tratamento que tinha sido me oferecido ali, eu tinha aceitado, que o único tratamento que eu não tinha aceitado era fazer um tratamento com psicólogo e com psiquiatra. Falei, se esse é o problema, marca que eu vou. Acabei indo, fazendo. E assim, o que eu vejo nessa parte dessa cirurgia que eles iam fazer em mim, foi um livramento de Deus para minha vida. Foi um livramento muito grande, porque... Livramento. Porque o médico ali, ele pegou e falou para mim que eles iam fazer essa cirurgia, né, a laparotomia, para descobrir, e que provavelmente eles iam tirar um pedaço do meu intestino e que eu iria ficar com uma bolsa de colostomia, só Deus sabe por quanto tempo, quantos meses, entendeu? Então, eu vejo que foi mais um livramento de Deus para minha vida ali, que a gente não sabe, né, o que ia acontecer ali naquele centro cirúrgico, o que ia ser feito, o que ia se passar ali dentro. Então eu vejo como um livramento do Senhor novamente na minha vida. Então tudo Deus trabalhou, tudo Deus fez ali na minha vida. Às vezes a gente não entende o propósito de Deus, a gente não entende o que Deus está fazendo na vida da gente, a gente se revolta, a gente fala, poxa, fiquei aqui todo esse tempo, fiz todo o preparo, fiz tudo para chegar e falar, não tem nada, o seu problema é da sua cabeça, o problema é psicológico, você não tem dor, você não tem nada. Então a gente não entende o trabalhar de Deus, a gente não entende o agir de Deus, mas tudo coopera para os bem daquele que ama a Deus, né? E a gente só tem que louvar e agradecer ao nosso Deus pelos livramentos, por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Só tem motivo para agradecer a Ele e louvar, né? Glória a Deus, né? Que livramento que Deus deu. E nós estamos chegando no final do nosso podcast, né? Tenho certeza que mais coisa vai acrescentar na vida daqueles que assistirem e ouvirem aqui o nosso podcast, esse testemunho abençoado. Tenho certeza que pessoas que passaram por situação semelhante vão... Que estão passando, né? Passou ou está passando, né? Exatamente. Bem lembrado. Vai passar por isso, né? Não desistir, não desanimar, né? Sempre tem esperança tem em uma Cristo, esperança, né? Deus é a nossa esperança. Então, Ele faz tudo pela gente, né? A gente que não sabe pedir para Deus, né? Se a gente pede com fé, Ele escuta, Ele ouve. Ele não sabe esperar, ouve. Então tudo é um processo, né? O processo de Deus na vida da pessoa. A pessoa não entende. Tem pessoas que tem que passar por algumas situações para que seja moldada, né? Passar pelo vale, Cada caso né? é um caso, vale. As vezes que eu cheguei aí para a Unicamp, eu entrei numa depressão tão profunda, foi numa depressão tão profunda que por várias vezes eu entrava em crise de depressão na minha casa, eu tomava banho,
Eu descia para a rodoviária, eu pegava o ônibus em crise de depressão. Quantas vezes eu não cheguei ali naquela Unicamp, eu achava que ali eles tinham que resolver meu problema. Ali eles eram obrigados a resolver meu problema. Quantas vezes eu não cheguei ali naquele quarto andar daquele hospital, naquela rampa ali. Por várias vezes eu cheguei, eu ficava de pé ali, eu ficava olhando. Falava, na hora que o ônibus virar lá, eu vou fazer isso, eu vou me jogar. Acabo com tudo, acabo com tudo. Esse era o meu pensamento, na minha depressão, naquela angústia, que do nada eu entrava em crise. Do nada eu ficava ruim ali dentro da Unicamp, eu ficava ruim, daí um pouco eu estava no pronto-socorro. Então foram assim, muitas coisas, sabe? O inimigo lutou muito, o inimigo tentou ceifar minha vida de todas as maneiras, de todas as formas. Foi Deus mesmo na minha vida, porque se não tivesse sido Deus, se não tivesse, Deus não tivesse me sustentado, hoje eu não estaria aqui de pé, hoje eu não estaria aqui contando o que Ele fez na minha vida. Então quem nos sustenta, quem nos dá força, é só Deus, é só Ele mesmo por nós. Só Ele que livra, né? Sim, só Ele. Glória a Deus. E para nós finalizar, né, o podcast, queria que você deixasse uma palavra aí para a pessoa que está passando por situação semelhante ou até pior, né? Umas palavras que valem muito, né? Para quem está sofrendo, a palavra de Deus e sempre traz um consolo, sempre Sim. traz algo que vem levantar a pessoa na Sim. presença de Deus. Não, desanimar jamais, né? Desanimar jamais. E se puder procurar uma igreja, é que nem eu sempre falo para os meus Deus, filhos, né? Buscar Deus em primeiro lugar. Às vezes não buscamos. Deus em primeiro lugar. Placa de igreja não vai salvar. Jesus. Igreja não vai fazer nada por você. Quem vai fazer é Deus, é Jesus. Exatamente. É Ele quem faz por nós. Se você está com problema no casamento, é Deus quem vai te abençoar, é Deus quem vai fazer. Se você está com problema de saúde, está com problema na família, quem vai fazer é Deus. É Deus quem faz na nossa vida. É só Ele mesmo quem faz. Não adianta você procurar outros meios, outras formas, que não vai resolver. Não vai resolver. É só Ele mesmo que faz na nossa vida. Hoje eu tenho essa convicção que é só Deus mesmo para fazer, para a gente estar de pé, para a gente conquistar tudo que a gente conquista. É só Deus, é só Deus. Então não desista, não desanima, não desanima. Busque em primeiro lugar o reino do céu e as demais coisas Ele acrescenta na nossa vida. Glória a Deus, né? Antes de nós orar para terminar, eu gostaria de agradecer minha esposa Rosângela por ter falado um pouquinho mais sobre o seu testemunho, que ela viveu, né? Viveu na pele, e isso não é fácil. Porque no outro vídeo ela não contou sobre a perca aí do útero, teve que remover o útero, enfim, esse detalhe que é importante também. Tem pessoas que passou por esse procedimento, muitas pessoas com certeza, e umas por realmente ter problema e outras talvez por não ter. Por não ter. Ou o problema está no psicológico, enfim, como o médico falou, mas tudo Deus permite. Sim, né? Hoje eu vejo que o meu problema não era uma doença. Meu problema era espiritual. Exatamente. Era espiritual. E aí procurou a medicina. Que enquanto eu não me posicionei, enquanto eu não tomei uma posição diante de Deus, não falei, não, agora eu vou fazer para Deus fazer na minha vida. Enquanto eu não fiz isso, enquanto eu não tomei essa decisão, enquanto eu não me posicionei diante de Deus, eu sofri. Eu sofri muito. A partir do momento que eu me posicionei, que eu tomei a minha direção, tomei o meu rumo diante de Deus, estou fazendo a vontade de Deus, estou na casa do Senhor, estou fazendo a vontade dEle, hoje Deus está fazendo na minha vida, hoje Deus está trabalhando na minha vida. Glória a Deus, né? Isso é importante. Então fica aí, essa dica, né? Não digo conselho, dica mesmo, para que você que estiver passando por essa situação, ou já passou e ainda não se restabeleceu, fica a dica aí, se aproxime do Senhor Jesus, se aproxime de Deus, que Ele pode restaurar, curar as feridas espiritual e também as feridas material. Ele tem poder para tudo isso. Deus tem todo o poder. Então Ele pode fazer isso na sua vida. É porque se você está com um problema no útero, se você está com uma doença,
é uma coisa. Que nem a minha mãe teve que passar por essa cirurgia, minha mãe teve que tirar o útero no começo do ano, né? Aí tinha, né? Mas a minha mãe estava com um problema muito sério, né? Que eu creio que para a honra e glória do Senhor Jesus, Amém. ela foi curada. Glória a Ela Deus. foi curada, ela está liberta. Amém. E a gente vai testificar, a gente vai testemunhar o que Deus fez na vida dela. Em nome de Jesus. Então, quando a pessoa está com problema e ela tem que fazer essa cirurgia, não tem onde correr, não tem jeito. A medicina existe, está por entendeu? Deus, né? Deus deixou. Então, é Os uma médicos. coisa, você tem que fazer porque você está com problema. Agora, você ter que tirar por uma suposição de um problema, É ruim. aí é mais complicado. É muito complicado, porque você não entende, não entra na sua cabeça. Você tirou supondo que você estava com problema. Eita. Então, se a pessoa não está com Deus, se ela não está firmada em Deus, espiritualmente, ela não aguenta. Não Ela suporta. não aguenta, não suporta. É onde a pessoa entra em depressão. Tudo bem que eu já tinha meus 4 filhos, não queria ter mais filho, não queria mais. Mas é assim, é uma dor assim insuportável de você saber que você tirou e o médico chegar e olhar na tua cara e falar assim, viu, foi tirado, foi esquartejado, não tinha nada, estava limpo. Eita. Como assim? Uma suposição. Não existe, né? Não existe. Então, é doloroso, é muito doloroso. Então, a gente tem que estar firmado em Deus para a gente poder se sustentar. Se sustentar, porque a gente não aguenta, a gente acaba caindo mesmo, cai numa depressão. Você está sem Deus, então você acaba caindo. Cai numa depressão, você fica doente, mais doente ainda do que você tá. Então, é onde eu tive que entrar nas medicações. Antidepressivo, calmante e muito mais, né? Mas hoje, para honra e glória do Senhor, Deus me livrou. E da mesma forma que Deus fez na minha vida, Deus pode fazer na vida de cada um, de quem está passando por isso, de quem passou por isso. É só Ele mesmo que pode fazer. É só Ele quem dá a vitória, né? Glória a Deus, né? Queria agradecer os irmãos que assistiram, estão assistindo, aqueles que puderam compartilhar também esse podcast. Vai ajudar muito, né? Muitas pessoas que estão passando, às vezes, por essa situação, ou situação semelhante ou pior. E a gente quer agradecer, né, a todos e dizer, não desanime, fique firme. Deus tem sempre a vitória para aquele que permanece, aquele que tem persistência, aquele que não afasta. E até aquele que já afastou, mas que volta para o Senhor enquanto é tempo. Às vezes evita muito a pessoa passar por situações igual ou semelhante, pode evitar, porque o inimigo ele sempre prepara coisa ruim, principalmente aqueles que se afastam de Deus, ele está sempre encostando ali perto, é o que a Bíblia diz, ele está sempre bramando como leão. É que agora eu lembrei que nem a minha pastora falava para mim, né? Sim. Ela sempre falava para mim, ô minha filha, se tu soubesse o que Deus tem para tua vida, como é lindo o que Deus tem para tua vida. Espera no Senhor. Mas você não quer esperar em Deus. Você não quer esperar o tempo de Deus na sua vida. Você quer dar uma forcinha. Você quer dar uma ajudinha para Deus. Faz isso não. Espera o tempo dele. Meu tempo foram 15 anos. Foram 15 anos. Eu sofri muito. Tive relacionamentos abusivos. Se eu não tivesse tomado atitude, falado não, acabou, chega, eu não sei se eu estaria viva hoje. Então, é o tempo de Deus. Espera no Senhor, é o tempo dele, é a hora dele. Não adianta a gente querer fazer, não adianta a gente querer dar uma forcinha, ajudar. É o tempo dele, é na hora dele. Hoje, estou colhendo o melhor de Deus na minha vida. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, né? Agradecer a Deus e, né, eu agradeço a minha esposa por ter contado esse testemunho dela, né? Amém. Que sirva para edificação, né? Com certeza. Que sirva para edificação, que possa ajudar muitas mãezinhas que estão com os seus filhos em hospitais. Sim, às vezes até na cadeia. No presídio, que também já passei por isso, sei quanto é dolorido, sei quanto é sofrido isso, mas Deus nunca me desamparou, Deus sempre esteve comigo,
E Deus tem promessa para a vida deles. E Deus um dia falou que estava lá porque era dele, estava lá porque ele guardou. Então, se ele guardou, é dele. É dele. O inimigo pode ter tirado dos caminhos do Senhor, mas na hora certa, no tempo certo, Deus vai levar de volta. Maravilha. Então, eu só espero no Senhor. Então, só confia, espera no Senhor. Não desanima, não. Desanima, não, que Deus está cuidando. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por mais esse vídeo, por mais esse podcast maravilhoso. Eu tenho certeza que Deus vai falar com os nossos ouvintes, nossos irmãos que estão do outro lado da telinha, os telespectadores, que Deus venha abençoar grandemente cada um de vocês. Oremos, agradecemos e vamos apresentar a sua vida nas mãos do Senhor, né? Você que já está na mão do Senhor, mas vamos reforçar para que Deus venha abençoar grandemente sua família e Ele venha dar o livramento. Amém. Grande Deus, poderoso Senhor Pai. Jesus. Te agradecemos pela vida de cada um ouvinte que assistiu e que vão assistir esse podcast, Pai. Que o Senhor venha tocar no coração deles. Que esse vídeo, Pai, seja para edificação, seja para o trabalho do reino, Pai. Esse testemunho, tenho certeza, vai falar com muitas irmãs que passam por essa situação, que tem, às vezes, filhos trancados, Pai, ali naquele lugar. Às vezes está doente, enfim, às vezes tem um parente doente. O Senhor é Deus que liberta. O Senhor é Deus que levanta o abatido do monturo. O Senhor é Deus que cura doença, seja ela qual for, seja ela doença espiritual, seja ela doença na mente, no coração, na alma. O Senhor é poderoso para dar a vida da vitória, para repreender o inimigo, para destruir as muralhas do inferno e dar vitória para esse irmão, dar vitória para essa irmã, dar vitória para esse que está assistindo esse podcast, Pai. Toca no coração deles, toca no coração dela, dele, desse moço, dessa moça, desses que estão assistindo, Pai. Dá a vitória, repreende o inimigo, quebra as correntes que aprisiona, quebra a corrente da doença, quebra a corrente do desânimo, da fraqueza, da humilhação, da perseguição, tantas coisas que o inimigo se levanta contra essa vida. Mas o Senhor é Deus que, nesse momento, eu creio pela fé, já derrubou essa muralha, já derrubou esse atrapalho na vida desse irmão, dessa irmã, e a vitória é na vida deles. E eles se alegrarão muito da tua presença e contarão a vitória, porque o Senhor é Deus verdadeiro, justo e poderoso. E não deve nada a ninguém, o Senhor é fiel. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe, agradeço a minha esposa Rosângela, Deus abençoe grandemente cada um dos irmãos que estão nos acompanhando. E até o próximo vídeo, meu querido. Se puder, nos ajuda, compartilhe, Deus vai te abençoar. Deus não deve nada a ninguém, né? A gente é que deve sempre para Ele. Com certeza. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Eu sempre digo, Shalom Lahem, a paz do Senhor Jesus. E vamos tocando o barco. Jesus está no nosso barco, né? Está no barco, não vai afundar nunca, porque está guardando, está te livrando, te fortalecendo. Amém? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Deus abençoe. E até o próximo vídeo, com a graça do Senhor Jesus. Amém.